A tragédia da Boate Kiss, o horror que ecoa até hoje. Feche os olhos por um instante e imagine-se em uma noite de verão na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Era 27 de janeiro de 2013, um domingo como tantos outros, mas que se tornaria uma data marcada pela dor e pelo horror. Jovens universitários, amigos e casais se reuniam para uma noite de festa na Boate Kiss, um dos principais pontos de encontro da cidade. Dentro da boate, a música alta e as luzes coloridas embalavam a diversão de quem acreditava estar apenas começando mais uma noite inesquecível. E de fato, seria, mas não da forma que todos esperavam. Por volta das 2h30 da manhã, uma tragédia começou a se desenrolar. Durante a apresentação de uma banda local, foi utilizado um artefato pirotécnico, um sinalizador que lançava faíscas. O que ninguém esperava era que essas faíscas atingissem o revestimento de espuma no teto da boate. Em questão de segundos, o fogo começou a se espalhar. Primeiro, algumas faíscas, e logo, chamas que começaram a engolir o teto. As luzes da festa, antes vibrantes, foram apagadas por um manto de fumaça preta e densa. O ar, antes cheio de risos e música, foi rapidamente tomado pelo cheiro acre de queimado e pelo pânico que começou a se espalhar entre os frequentadores. O fogo não era o único inimigo. A espuma que revestia o teto, usada para isolamento acústico, liberava uma fumaça tóxica altamente letal. O espaço, já lotado, tornou-se um caos. Enquanto as chamas subiam, o desespero se instalava entre as mais de 1000 pessoas presentes. Empurrões, gritos, pessoas correndo em direção à saída. Mas o que deveria ser uma simples fuga logo se transformou em um labirinto mortal. A boate possuía apenas uma única saída principal, e em meio à correria, muitos foram empurrados para os banheiros, acreditando que ali ficava uma segunda porta de escape. O que encontraram, no entanto, foi um beco sem saída. Vários corpos foram encontrados ali depois, amontoados, como se tivessem se desesperado ao perceber que a salvação não existia. A escuridão e a fumaça espessa tornaram a visão impossível, e o tempo, para quem estava preso lá dentro, parecia correr contra todos. Do lado de fora, as primeiras viaturas dos bombeiros chegaram ao local, enquanto os sobreviventes lutavam para escapar e ajudar aqueles que ainda estavam dentro. As cenas que se seguiram foram de uma brutalidade inacreditável. Corpos sendo retirados, muitos já sem vida, e outros ainda inconscientes por causa da inalação da fumaça. O número de mortos só aumentava conforme as horas passavam. Ao todo, 282 pessoas perderam a vida naquela noite fatídica, a maioria delas jovens entre 18 e 30 anos. Mais de 600 ficaram feridas, muitas com queimaduras graves e sequelas permanentes. A cidade de Santa Maria acordou naquela manhã sem entender o tamanho da tragédia que havia acontecido em seu coração. O país inteiro parou, chocado com a brutalidade e a magnitude da catástrofe. No entanto, o horror não se limitava apenas à perda de tantas vidas. Conforme as investigações avançaram, uma série de falhas e negligências veio à tona, intensificando o sentimento de revolta. A Boate Kiss operava sem as devidas condições de segurança. A espuma utilizada no teto, altamente inflamável e tóxica, liberou gases letais. As saídas de emergência eram inexistentes ou bloqueadas, e os extintores de incêndio falharam no momento em que mais eram necessários. A superlotação do local também contribuiu para o desastre. Muitos dos que conseguiram sobreviver relataram que, em meio ao desespero, seguranças inicialmente bloquearam a saída principal, acreditando que se tratava de uma briga e tentando impedir que as pessoas saíssem sem pagar a conta. Minutos preciosos foram perdidos, selando o destino de muitos que jamais conseguiram escapar. E não foi apenas o fogo que tirou a vida de tantas pessoas, mas a fumaça. Muitos dos que pereceram sequer chegaram a ser atingidos pelas chamas. A inalação da fumaça tóxica os derrubou, paralisando seus corpos em questão de minutos. Para muitos a morte veio rápida, mas para os que ficaram, o trauma e a dor se prolongaram por muito tempo. Após a tragédia, a cidade de Santa Maria foi coberta por luto. Velórios e funerais em massa ocorreram nos dias seguintes. Famílias inteiras despedaçadas pela perda de seus filhos, amigos e entes queridos. E assim como a tragédia do incêndio da Boate Kiss marcou fisicamente o local, espiritualmente também deixou suas cicatrizes. Há quem diga que durante as noites mais silenciosas, próximo ao local onde a boate ficava, ainda é possível ouvir sons estranhos,
Alguns relatam ouvir música baixa, como se uma festa ainda estivesse acontecendo. Outros dizem que, no vento da madrugada, vozes e risos ecoam, seguidos por gritos abafados. Testemunhas afirmam que, em algumas noites, é possível ver vultos vagando pelo que restou da boate, como se fossem as almas dos jovens que não conseguiram escapar. A tragédia da Boate Kiss é um lembrete cruel das vidas que foram interrompidas de forma tão repentina e de uma dor que nunca será completamente esquecida. A luta das famílias das vítimas por justiça continua até hoje, e a memória dos que se foram ecoa em cada canto de Santa Maria. Agora, enquanto você ouve essas palavras, imagine-se caminhando por aquela rua à noite. O que restou da boate já não está mais lá fisicamente, mas será que algo permanece? Será que o eco daquelas vidas ainda ronda o local, à procura de respostas ou, quem sabe, de uma despedida que nunca chegou? Feche os olhos novamente e tente não ouvir os sons que podem surgir enquanto você tenta dormir esta noite. Boa noite. E cuidado com o que você ouve enquanto dorme.